Já estamos fazendo a gravação do nosso mini curso de modelagem e simulação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, temos aí um efeito espelho aí, né? Várias telas projetadas. E vou colocar aqui, vou apresentar aqui um slide, pessoal, mas o nosso slide é só uma breve introdução, porque nós vamos para a prática mesmo. Eu vou mostrar o software para vocês, tá? E como trabalhar nele. Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo o software, para mim não começar a palestra aí sem que vocês estejam vendo. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Pode colocar. Ah, já responderam aqui. Então, estão vendo, né? Ok, pessoal. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre introdução à modelagem e simulação 3D. Esse é um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo no IFRO. Na verdade, já desde a minha graduação, do meu mestrado, do meu doutorado, eu sempre trabalhei com programação, cálculo numérico, sempre envolvi computador nas minhas pesquisas, né? E agora, trabalhando no Instituto Federal, já estou há 10 anos no Instituto Federal, fiz 10 anos esse ano, eu descobri essa nova possibilidade, né, de modelagem e simulação 3D, tridimensional de objetos. E comecei a pesquisar e trabalhar sobre isso e vi o quanto tem potencial para a gente explorar nas nossas atividades com os alunos, né? Com os alunos, com os professores, com os colegas, enfim. Então, vou apresentar aqui para vocês uma amostra hoje, né? O nosso mini curso é pequeno, mas vamos ver se a gente consegue aí dar uma ideia de como utilizar isso e vocês prosseguirem na aprendizagem de vocês. Então, primeiramente, nós vamos definir aqui, pessoal, a diferença entre modelagem e simulação virtual. O que eu chamo de modelagem, né? Talvez aí, eu vi que tem alunos da matemática aí, professores, nós não podemos confundir a modelagem matemática com modelagem virtual, tá? 3D ou simplesmente modelagem 3D. Nesse tópico aqui, nessa apresentação, quando eu falar de modelagem, eu estou me referindo a criar modelos virtuais, como, por exemplo, essa tacinha, esse robozinho, este cenário, essas bolinhas, né? Objetos que podem ser modelados, tá? Num computador. Então, isso é o que eu chamo de modelagem virtual. A gente pode usar vários softwares para modelagem virtual, né? Vocês estão vendo que eu estou, por causa da... Estou sem moderador então aqui, então estou alternando a tela. Aqui nós temos como exemplos de software que a gente pode usar na modelagem virtual, nós temos o Blender e o SketchUp. Eu já apresentei alguns trabalhos sobre o SketchUp. Ele é um programa muito bacana de ser usado para modelagem, inclusive, tipo de arquitetura, né? Porém, o SketchUp ele está agora com problema de propriedade, né? Antes ele era da Google, era uma versão gratuita, e agora ele está numa versão paga. Então, ele, de certa forma, passa a ser uma alternativa não muito viável. Por outro lado, nós temos o Blender, que é um software totalmente open source de altíssima qualidade. Não é porque ele é gratuito, de fonte aberta, que ele seja um software inferior aos softwares pagos. Então, ele, claro, exige um pouquinho mais de aprendizagem do Blender, mas ele vale a pena porque ele é um software muito poderoso para fazer modelagem. E no caso da simulação virtual, em 2 ou 3 dimensões, nós vamos mostrar hoje aqui a utilização da Unity, a plataforma Unity, que é uma game engine. O que significa isso? Originalmente ela é uma plataforma, né, um software criado para se desenvolver jogos, só que internamente ela tem toda uma parte de física e ela é expansível, ou seja, a gente pode criar nossas próprias funções de física. Então, eu vou estar explorando com vocês hoje, na verdade, essa parte aqui de simulação virtual no Unity. O Unity, né, esse software, né, a gente fala o Unity, o software, então a Unity, a plataforma, enfim. Mas o Unity, ele tem, é possível criar objetos nele, desde que sejam objetos primitivos. Por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo aqui, todos os objetos foram criados no próprio Unity, né?
Agora, se a gente, para criar modelos mais complexos, como esses que vocês estão vendo, esse robozinho, essa taça, aí a gente usa um software específico para modelagem, como o Blender, por exemplo, onde foram criados esses modelos. Só eu, por mim mesmo, tá? Esses modelos todos aqui, tudo que eu estou mostrando aqui, eu mesmo desenvolvi. Bem, deixa eu só conferir aqui, pessoal. Tem alguém... acho que já entrou todo mundo, e vocês continuam vendo aí, não tem nenhuma reclamação aqui no chat, então tá tudo ok a demonstração aí, né? Pessoal, o que é o Blender? Eu coloquei aqui só para vocês. Essa aqui é verem, né? Essa definição do próprio site do Blender. Então, ele é um software open source, né? Fonte aberta de criação 3D. Ele é livre para qualquer propósito, então ele é uma excelente oportunidade para quem quiser aprender modelagem, né? Aqui tem a definição que eu tirei do próprio site do Blender, né? Se faz tudo com ele em termos de modelagem. Desde a modelagem, o rigging, né? Que é a colocação de esqueletos em personagens humanoides, animação, simulação, renderização, que é o processo de transformar os modelos em imagens, em animações, em filmes, né? Composição, cenários, edição, até edição de vídeo. Eu já fiz edição de vídeo com ele. Apesar disso, hoje o nosso foco não será o Blender. Eu estou enfatizando o Blender porque ele forma um casalzinho junto com o Unity. De certa forma, os modelos do Blender a gente pode exportar para o Unity e um complementa o outro com grande qualidade. Então, por isso que eu já deixo a dica aí do Blender. Mas o nosso foco é o Unity, né? Então, aqui está a própria definição do site, né, dos desenvolvedores, que a plataforma Unity é uma plataforma líder para a criação de conteúdo interativo em tempo real. Ou seja, ela foi criada originalmente para desenvolver jogos e aplicativos em 2, 3 dimensões e realidade virtual, né, a sigla VR, com grande rapidez. De ferramentas de artistas até operações ao vivo. Tudo que é necessário para dar vida à visão. Então, essa é a versão dos próprios desenvolvedores do Unity, tá? Vocês me desculpem eu estar alternando entre as janelas aqui, mas é que eu estou sem moderador. Bem, aqui eu vou colocar a minha definição do Unity. Como que eu vejo o Unity? Eu vejo o Unity como um ecossistema, um ambiente computacional de desenvolvimento de conteúdos virtuais, que pode ser mídias, animações, games, treinamentos, realidade virtual e realidade aumentada, além de vários outros tipos de mídia. Então, vejam que o Unity, originalmente, ele foi criado para finalidades produtivas, games, simulações, treinamentos, mas nós estamos aqui dando um foco em aprendizagem, em educação, então é possível trabalhar com ele para desenvolver experimentos físicos, desenvolver treinamentos educacionais e por aí vai. Bem, então vamos ver aqui uns conceitos básicos do Unity, pessoal. Primeiramente, como que a gente obtém o Unity, né? Então, vou demonstrar aqui na prática para vocês, né? Cadê o site do Unity, né? Aqui, por exemplo, essa aqui, já está aqui também a plataforma, o site do Blender, ó, veja que ele é um blender.org, ele é uma organização, né, um open source, mas vamos ver o Unity. Então, está aqui a página inicial do Unity, aquela definição que eu já apresentei para vocês, e aqui ele fala dos produtos, né? O Unity, pessoal, ele é um software proprietário, ou seja, ele não é fonte aberta, porém, ele tem uma versão gratuita, que eles chamam de personal, que ela é totalmente funcional, ou seja, ela tem tudo que a versão paga tem. Eles, na verdade, só cobram para grandes empresas produtoras, para quem tem para empresas que produzem conteúdos que rendem muito dinheiro. Então, aí cobra-se licença. Agora, para desenvolvedores e educadores, é gratuito e sem perdas de funcionalidades. É claro que desde que não gere uma receita muito grande, né? Se vocês aproveitarem o software e gerarem uma receita muito grande, aí tem que conseguir a licença. Mas não há nenhuma limitação no uso. Então, no site, vocês podem ver os produtos, podem ver aqui projetos que foram feitos com o Unity, e inclusive podem fazer o download, né? Então, aqui, geralmente, no final, em outros locais, tem aqui fazer o download, né? Por exemplo, aqui eu estou clicando em obter o Unity, e aí ele pede, faz aqui uma série de apresentações, né? Como eu já conheço. Eu vou clicar aqui, né? Mas vocês podem ler.
as instruções para iniciantes. Então, a gente faz primeiro o download do Hub. O que é o Hub? O Hub é um gerenciador, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o Hub, ele é um gerenciador de instalações. A gente pode, nesse Hub, instalar várias versões do Unity, pode controlar as licenças do Unity, que temos, como, por exemplo, a minha licença aqui personal, né? E podemos ter aqui, inclusive, os nossos projetos aqui todos organizados nas várias versões. Por exemplo, aqui eu tenho alguns projetos em versões antigas que eu não tenho instalado. Eu teria que instalar a versão para utilizar esses projetos. Então, fazendo um download aí para Windows, para Mac, vocês conseguem, para Linux, vocês conseguem acessar no computador de vocês, tá? E aí, instala o Hub, instala a versão do Unity mais recente. Eles têm essas versões chamadas LTS, que está... Quando vocês baixam a versão, ela vai mostrar para vocês quais são as versões LTS, que significa Long Term Support, ou seja, as versões mais estáveis, né? E tem as versões de teste, as mais novas de teste, que levam tempo para ficar estáveis. Mas, por exemplo, aqui eu estou usando, a minha última é 2019. Já tem 2020, mas a 2019 está instável e já me satisfaz bastante nos projetos. Então, vocês instalam o Unity aí de forma usual, como instala qualquer software no computador, ok? Muito bem. Instalando o Unity, vocês vão poder, né, voltando naquele hub que eu fiz, vocês podem aqui criar um novo projeto, por exemplo, abrir um projeto existente ou criar um novo projeto. Como eu tenho duas versões aqui, ele me permite escolher a versão que eu vou criar um novo projeto. Então, quando criarmos um novo projeto, por exemplo, aqui, né, ele vai me dar a opção aqui de escolher se eu quero um projeto 2D, 3D, outros tipos aqui por exemplo, com definição RP, com imagens gráficas de fundo, simulando ambientes, 3D com extras que podemos escolher, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. O básico é o 3D. O 3D ele inclui o 2D porque basta a gente limitar um eixo, como eu vou mostrar. Então, colocamos o nome, a pasta e colocamos criar, ele vai criar o nosso projeto. Eu já tenho vários criados aqui e vou mostrar para vocês os projetos que eu já desenvolvi. Então, por exemplo, esse aqui é a tela que eu fiz para mostrar para vocês nesse mini curso. Quando a gente abre o Unity pela primeira vez, ele abre uma tela muito parecida com essa aqui. Pode ter pequenas diferenças. Então, aqui no canto direito superior, a gente tem o layout. Aqui tem várias formas de apresentar essa tela. Essas abas aqui são extremamente funcionais. A gente pode puxar elas para lá, puxar para o outro lado e deixar na forma que a gente quer. Inclusive, pode depois salvar esses layouts, como eu fiz aqui, né? Por exemplo, eu tenho vários layouts aqui, tenho para smartphone, quando eu estou programando um software para smartphone, por exemplo, o layout fica dessa forma, comprido aqui, porque para aparecer com a tela de um celular, né? Quando eu estou trabalhando aqui num software mais para computador, que é uma tela mais retangular, então eu escolho esse tipo de layout, e vocês podem mudar aqui o layout do jeito que vocês quiserem e salvarem o layout, certo? Ele também vem com dois objetos padrões aqui, mas eu já vou falar sobre eles. Então, a primeira coisa que nós temos que saber para operar o Unity, né? Só vou acompanhar aqui se... em alguns momentos eu vou verificar se está tendo se vocês estão acompanhando aqui, né? Então, qualquer problema, coloque no chat, que de vez em quando eu vejo aí, pessoal. O Lidmar já perguntou sobre os requisitos para rodar. Olha, Lidmar, o Unity, ele roda num computador de médio porte acima, tá? Agora, o que vai definir muito é a qualidade do projeto. Então, às vezes, tu tem um computador de médio porte, tu instala o Unity, ele vai rodar tranquilo. Agora, se tu começar a fazer um projeto com vídeos muito pesados, com altíssima resolução, com modelos com alto número de polígonos, esse projeto vai ficando pesado. Então, aí ele pode exigir requisitos gráficos que a máquina não tenha, tá? Mas, para falar a verdade, eu até hoje não enfrentei esse problema. Para essas simulações físicas que eu fiz, que eu vou trabalhar com vocês, nunca enfrentei qualquer tipo de restrição, ok? Então, voltando aqui para a nossa tela, né? Bem, pessoal,
Uma vez que vocês têm aqui a tela, vocês têm que abrir cenas. O que são cenas? Cenas são como ambientes. Ou se a gente pensar em jogo, né, só para enfatizar, o Unity, como eu falei, ele foi criado para jogos e outras experiências virtuais. E a gente o que eu estou demonstrando nesse seminário é a exploração dele com física, né, para ensinar ou para criar simulações físicas, ou matemáticas, ou científicas, ou qualquer tipo de objetivo educacional. Então, mas muitos dos conceitos que eu vou falar aqui têm a ver com essa questão de jogo. Então, por exemplo, a cena, ela é o quê? Ela é como se fosse as fases de um jogo. Cada jogo tem várias fases, cada uma a gente tem que dar um load. A mesma coisa no Unity, a gente cria várias cenas e cada cena é como se fosse um ambiente. Então, por exemplo, aqui, é muito fácil criar cena, né? Primeiramente, deixa eu explicar para vocês essa interface. Eu falei que tem várias abas, né? Aqui nós temos aqui em cima temos os menus, né? Menus, aqueles menuzinhos básicos, e alguns aqui como Assets, Game Objects e Components, que eu vou tratar especificadamente com vocês. Mas nós temos o Windows das janelas, ajuda, editar para salvar esse tipo de coisa, arquivo para abrir e fechar. Então, padrão a maioria desses menus. Essas abas aqui, pessoal, ela tem a aba de hierarquia, que mostra todos os objetos que estão em cena, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma main camera, né, que está aqui, ó, depois eu vou mostrar como se navega nessa tela. Nós temos uma câmera, que é o que vai permitir a gente ver as imagens, né, por exemplo, nessa tela aqui do game, né? Nós temos uma luz direcional, que mostra a iluminação da cena. Se eu desabilitar essa luz, ó, aqui, como não tem nenhum objeto, vocês não perceberam uma mudança na iluminação, mas depois nós vamos perceber. Então, e todos os objetos que eu colocar em cena vão aparecer numa lista aqui. Isso na aba Hierarchy, né? Hierarquia, a hierarquia do game, todos os objetos. Aqui na pasta Project, na aba Project, aparecem todos os assets, ou seja, todos os elementos externos que o meu jogo tem. Como, por exemplo, as cenas, que eu falei para você, que são os levels, né? E tudo que eu importar no jogo, materiais, aqui, por exemplo, tem materiais que são as cores, né? As cores e as texturas. Eu posso importar figuras, eu posso importar modelos 3D, eu posso importar scripts, que são os códigos. Tudo isso entra na pasta Assets e eu gerencio por aqui. A pasta Asset é uma pasta física no disco rígido. Elas são objetos físicos que podem ser trazidos, vocês podem trazer da internet. Por exemplo, vocês modelam um robozinho no Blender. Aí vocês vão puxar ele aqui para a pasta Asset e ele vai estar disponível para vocês colocarem na cena. A pasta Inspector, né, o inspetor, ele mostra as propriedades do objeto que está selecionado. Então, aqui, por exemplo, eu selecionei a minha câmera, aparece aqui todas as propriedades da câmera. Então, aqui, na verdade, a gente tem os componentes do objeto, que eu vou tratar especificadamente daqui um pouco. Se eu seleciono o direcional, já aparecem as propriedades da luz direcional. Então, aqui eu tenho o controle específico de cada objeto na tela. Essa tela grande aqui no centro, né, que como eu falei, vocês podem mudar as posições se quiserem, ela é a aba de cenas. É aqui que aparece como eu estou montando o meu jogo. E quer ver? Eu vou montar aqui, colocar um cubo aqui. Um cubo, né? E esse cubo aparece aí, eu posso rotacionar, tá? Eu vou mostrar como fazer isso especificamente, né? Se eu tiro a luz, ó, ele muda a forma de visualização, ó. Perdão, 2D não. Vou colocar a luz aqui, ó, veja que muda a iluminação. E a gente pode fazer várias composições de luz para ficar aquela cena cinematográfica. Muito bem, então aqui é aqui que eu manipulo a minha cena, que eu mexo os meus objetos, eu monto tudo aqui na aba cena. Aqui embaixo eu tenho uma aba chamada Game. Aqui mostra o que a câmera vê. Então, aqui eu posso mexer na aba Game do jeito que eu quiser. Porém, a câmera, ela só vai mostrar na posição que ela está. Claro que eu posso mover a câmera, né? Mas é aquela coisa, eu monto minha cena de vários ângulos e eu posso colocar uma ou várias câmeras para pegar de certos ângulos específicos. E nesse console aqui é uma aba para controlar as mensagens e erros debugs, né? Controles do programa. Então aqui eu posso controlar muitas coisas. Eu posso, inclusive, se eu não estiver usando, eu posso fechar essa aba aqui, ó, fecho, mudo de lugar, enfim. Eu gosto de deixar aqui porque eu uso muitas mensagens para verificar se está funcionando do jeito que eu quero. Então, pessoal, essa é uma ideia do que tem. Geralmente a tela vai ter mais ou menos isso.
né? Claro que vocês podem colocar outros menus aqui. Vocês podem, por exemplo, vir aqui e colocar, clica aqui com o botão contrário, ó, e é Add Tab, por exemplo. Vocês podem adicionar, por exemplo, o Animation, né? Agora ele abriu uma aba de animação. Veja que tem uma linha do tempo aqui, ó, que vocês podem mudar as posições dos objetos e criar animações. Só que animações não é o foco desse mini curso, né? Então, por enquanto, vamos deixar a animação, vou arrastar ela aqui para um lugar qualquer e depois vou fechar ela, tá? Então, a tela é extremamente funcional. Mas, então, eu falava das cenas. Então, aqui na minha aba cena, eu vou compor a minha cena. E eu posso ter várias cenas dentro de um projeto, como se fosse os levels do meu jogo, certo? Então, aqui no meu Assets, eu criei uma pasta aqui, ao invés de deixar todos os objetos bagunçados, eu fui criando pastas. A gente pode criar pastas para organizar os nossos objetos. Então, eu criei uma pasta cenas e tem várias cenas aqui. Se eu quisesse criar uma cena nova, bastava eu clicar com o botão contrário e escolher criar. Vamos ver aqui, cena, criar cena. Ou então eu posso ir aqui no menu Asset e criar a minha cena também. Veja que tem uma tonelada de coisas que eu posso criar. Muitas delas a gente vai ver hoje, tá? E outras vamos ver nos próximos seminários. Então eu posso criar uma cena. Quando eu crio uma cena, por padrão ela vem com aquele, né? Aqueles três objetos que eu aqueles dois objetos que eu mostrei para vocês. A câmera e a luz. Ela vem com uma câmera e uma luz por definição. Mas eu posso eliminar esses objetos, posso incluir muitos outros, e nem todos os objetos que eu incluo são visíveis. Alguns são invisíveis, que são para controle, ok? Mas, enfim, vamos para... entendido isso, vamos agora para a inclusão de alguns objetos aqui, tá? Então, essa cena eu chamei de lixo, né? Porque era uma cena só para demonstrar rapidamente aqui. E eu vou... Mas nessa cena mesmo, eu também já vou comentar aqui sobre o gizmo, pessoal. Antes, vamos lá. Tá tudo ok aí? Tudo ok, né? Estão acompanhando tranquilos aí. Então, voltando aqui para o nosso jogo, para o nosso ambiente, né, de criação. Então, eu posso, nessa aba de cena, eu posso navegar, pessoal. Aqui eu navego com o mouse. Se eu clicar com o botão do meio do mouse, eu arrasto a tela para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Se eu clicar, isso no botão do meio, se eu clicar no botão esquerdo do mouse, eu rodo a minha tela, como se eu estivesse rodando a minha cabeça. E se então, eu rodando aqui, puxando a tela, eu consigo mover para onde eu quiser. Isso eu vou fazer com objetos também. Vejam que quando eu movimento a tela, esse gizmo, ou seja, esse conjunto de eixos aqui em cima, se movimenta também. Eu posso movimentar a tela clicando nesses eixos. Por exemplo, se eu quiser uma visão superior, eu vou clicar no Y, porque em padrões, em softwares 3D, o padrão é XYZ, o Y é a altura, tá? Como se fosse um eixo bidimensional XY. Então, o Y é a altura. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Y, eu tenho uma visão de cima, certo? Se eu clicar no X, eu tenho uma visão lateral. E se eu rodar a tela para qualquer lado aqui, eu vou ter uma visão de algum plano aqui qualquer, que eu posso observar aqui como é que ele está. Como é que está a minha visualização. Outra coisa importante é que eu tenho a visão em perspectiva e a visão isométrica. Isso é uma questão visual, né, pessoal? A perspectiva mostra os objetos com profundidade, né? Esses objetos, ó, veja que aqui as linhas desse grid, né? Essas linhas estão, no infinito, elas estão se encontrando, né? Elas estão se aproximando. Isso é uma visão em perspectiva. Se eu colocar em isométrico, as linhas elas permanecem paralelas. Isso tem a ver com alguns jogos que são produzidos em imagem 2D, isométricas, ou jogos 3D em perspectiva. Para algumas funcionalidades é bom uma forma ou outra, então vocês podem mudar por aqui. Ok? Então, essas são as formas de navegação, tá? Vocês podem rotacionar a tela usando o botão esquerdo do mouse, ou vocês podem mover a tela usando o botão do meio do mouse, apertado. E podemos clicar, o botão direito, o botão esquerdo, eu não falei porque ele vai mover os objetos aqui, né? Então, vamos pôr objetos agora e ver o que acontece, tá? Então, primeira coisa, vamos abrir aqui a nossa cena 1. Vocês estão vendo aqui o mouse, eu já tenho uma cena criada, né? Eu poderia inserir objetos aqui, mas eu já criei uma cena.
ele vai pedir para salvar essa que eu estava editando, mas como é uma cena só de teste, eu não vou salvar. E aqui eu tenho uma cena que eu já tinha criado, tá? Então, veja que aqui eu tenho duas visualizações, pessoal. Por que elas são diferentes? Porque aqui é a minha cena de criação, é o que eu estou vendo do ângulo que eu desejar. E aqui embaixo é a minha cena de game, é a forma que a minha câmera está vendo. Se nós olharmos lá, a câmera, ela está de frente para os objetos. É por isso que aqui nós temos uma visão de frente, né? E aqui tem uma câmera preview quando a câmera está selecionada. Então, eu rotaciono isso aqui para ver da forma que eu desejar melhor, né? Vou colocar dessa forma aqui. Então, veja só. Eu falei para vocês antes que o Unity, ele cria objetos primitivos, né? Eu posso criar vários objetos primitivos no Unity. Então, por exemplo, tudo que eu coloco no jogo é um Game Object, certo? Então, eu posso vir aqui em Game Object e eu tenho muitas coisas que eu posso colocar em jogo, inclusive objetos vazios. Mas primeiro vamos nos concentrar nos objetos primitivos tridimensionais, que é o tema do nosso seminário, né? Então eu tenho aqui vários, ó, cubo, esfera, cápsula, cilindro, né? Plano e quad. Quad seria um quadro, né? Plano é isso aqui que está aqui. Vamos lá, vamos colocar um plano. Então veja que ele colocou um plano ali, certo? Posso me aproximar desse plano. Se eu perder um objeto de vista, ó, eu venho aqui na minha aba de hierarchy, né? De hierarquia, e dou um duplo clique que ele coloca o meu objeto em evidência, tá? Esse plano aqui, vocês podem ver que ele está meio feio, está sem cor, né? Porque eu não adicionei nada nele ainda. O outro ali já está com cor, ó. Aliás, toda a minha cena está feia porque está sem iluminação, né? Eu tinha desativado a iluminação e não ativei de novo. Então, esse é um plano, tá? Eu posso incluir um plano. Por exemplo, para ser o chão da minha cena. É o que geralmente a gente vai fazer. Mas um plano também serve para ser uma parede ou para ser várias outras coisas, tá? Nós podemos incluir aqui um cubo, né? E temos aqui o cubo. Se eu perder o cubo de vista, dou um duplo clique nele e vou lá, coloco ele em evidência, tá? E por aí vai. Vou mover ele aqui para cá e vou criar agora um cilindro. Tá aí, criei um cilindro. Ok? Então, aqui nessa figura aqui de baixo, ó, vou rotacionar aqui, tá? Mover. E veja que eu criei vários objetos aqui. Um plano, que é esse marrom aqui, o meu chão, tem um cubo, tem uma esfera, tem um cilindro, tem uma cápsula, tá? Esses são os objetos primitivos que a gente consegue criar no Unity. A gente pode compor esses objetos, eu pode compor por mais de um, vou mostrar para vocês. E também podemos importar modelos externos extremamente complexos. Podemos importar árvores, podemos importar cenários inteiros, podemos importar personagens com animações, enfim, tudo que vocês já viram aí num filme, numa animação, a gente pode importar para cá, né? Mas vamos começar com o básico aqui. Toda vez que eu crio um objeto, vocês podem observar que ele cria aqui na aba hierarquia, né? Nessa cena, que aqui está cena 1, ele cria um nome para esse objeto. Vocês podem mudar, é só clicar aqui, né? Por exemplo, apertar F2, que é a tecla padrão para renomear, ou então, estando selecionado, clica uma vez, ele já coloca para editar. E aí vocês escrevem o nome que vocês desejarem nesse objeto, né? Se der Enter, ele fica o nome. Eu dei ESC, ele apagou. Vocês podem também deletar os objetos por aqui. Vou apertar Delete, deletei os objetos. Pode selecionar vários deles, né? Podemos selecionar vários objetos aqui. Então, a gente pode mexer por aqui ou mexer por aqui. Bem, criados esses objetos em cenas, como que a gente pode mover eles? Vejam só. Aqui em cima, nós temos um menu que a gente chama menu QWERTY, né? QWERTY. É o padrão do teclado. Então, aqui é um menu de transformação, é um menu que move tudo que está na cena. Então, o primeiro menu, a primeira tecla aqui é uma mãozinha, ela vai mover a cena. É a mesma coisa que apertar o botão do meio do mouse, tá? Então, move a cena para lá e para cá. O segundo botãozinho é a ferramenta de movimento, né? Só que a ferramenta de movimento é para objetos. Então, eu tenho que selecionar um objeto e veja que quando eu seleciono ele, aparece um gizmo, né? Um conjunto de eixos no objeto. Se vocês olharem, vou selecionar esse aqui, que está mais visível, né? Esse objeto, veja que ele ficou com 3 eixos, né? O azul, vermelho e verde. Quem são esses eixos, né? Está aqui, ó. O vermelho é o X, o Z é o azul e o Y é o verde. Então,
o lado em que aparece o nome aqui é o lado positivo, o lado oposto é o lado negativo. Então, por exemplo, se eu quiser mover só no eixo Z, eu posso puxar aqui no eixo Z, certo? Se eu quiser mover no eixo X, eu puxo o vermelhinho aqui. E se eu quiser mover em Z, em Y, perdão, eu puxo no verde. Outra forma de fazer isso, por exemplo, e se eu quiser mover no plano aqui verde-azul, ou seja, no plano YZ. Vocês estão vendo que tem um quadradinho aqui, ó? Por exemplo, aqui mostra o plano que pega o Y e o Z. Então, se eu clicar nesse plano, eu vou mover esse objeto naquele plano. E aqui embaixo a mesma coisa, vou mover no respectivo plano. Então, eu posso mover esse objeto, né, dessas formas. E se eu quiser mover esse objeto com muita precisão? Eu posso usar esse componente aqui chamado transform. Porque esse transform, ele tem aqui, ó, uma aba posição. E eu tenho aqui a posição X, a posição Y e a posição Z. Então, por exemplo, se eu quiser mexer no X, ao invés de mexer nesse eixo aqui, eu posso vir aqui no X e mudar, por exemplo, eu vou mudar para 6. Veja que o objeto mudou a sua posição X, certo? Eu posso também, quando eu coloco o mouse aqui em cima da letra, ó, ele vira tipo uma setinha. Aí eu aperto e movo para a direita ou para a esquerda. O objeto vai se movendo. Tá? E com essa numeração, eu posso ser muito preciso na localização do meu objeto. Eu posso, por exemplo, dizer que Z é 0, né? Eu posso dizer que ele vai estar numa altura 10, e posso dizer que o X dele também vai ser 0. Opa, sumiu da minha cena. É porque eu coloquei ele no Y10, lá no alto, né? Vamos ver. Olha lá ele lá no alto lá. Então, eu posso ser muito preciso mexendo aqui no meu transform posição. Ok? Muito bem. Vamos também agora... Então, nós falamos da movimentação. A outra ferramenta aqui é o rotate, né? O nome já diz, ele vai rotacionar o objeto dos eixos. Então, quando a gente... Vamos selecionar um outro objeto aqui, vamos selecionar esse... Se eu clicar numa área em branco, ele deseleciona, né? Vamos clicar nesse cilindro e já está a ferramenta aqui de rotação selecionada. Veja que ele criou alguns círculos em volta do objeto. O círculo vermelho, ele representa uma rotação no eixo X. O círculo azul representa uma rotação no eixo Z. E o eixo verde, uma rotação no eixo Y. Então, eu posso rotacionar esse objeto nos eixos que eu quiser, tá? Eu posso fazer isso aqui pelo transform? Posso também, ó. Rotaciono no eixo Z, rotaciono no eixo Y e rotaciono no eixo X, ok? Então, isso é possível. Eu vou... Aqui no componente transform, eu posso clicar aqui nesse cantinho e dar um reset. Quando eu dou reset, ele volta todas as configurações originais aqui, ou seja, posição 0 e rotação 0. A próxima ferramenta aqui é a escala. O que é a escala? Veja que mudou o gizmo, agora mudou os eixos, apareceu um quadradinho. Esse quadradinho é a escala do objeto nos diferentes eixos. No meio, equivale à escala total. Então, por exemplo, se eu clicar no meio e aumentar, eu aumento o objeto como um todo. Mas se eu clicar num eixo e aumentar, eu aumento o objeto só naquele eixo. Por exemplo, aqui o eixo azul é o eixo Z, né? Eu vou aumentar o objeto, tá ruim essa visualização para vocês, né? Vamos tirar... vamos pegar aquele cubo, aqui tem uma opção de esconder, ó, esse objeto aqui diz que ele está ativo. Eu vou esconder o cubo e esconder a esfera. Então, eles não vão mais atrapalhar a nossa visualização. Então, pego aqui o meu cilindro, seleciono aqui a ferramenta de escala e aumento a escala o quanto eu quiser, no eixo que eu quiser, ou total. Ah, me perdi aqui, o que eu faço? Eu posso vir aqui na escala e colocar um de novo. Um no X, um no Y e um no Z. Ele volta ao tamanho original. E se eu quiser um controle no aumento da escala desse objeto, basta eu digitar aqui, por exemplo, eu quero que em Z, né, perdão, em Y, que é a altura, ele dobre de tamanho. Então eu digito 2 só que eu digitei 2 em Z, né? Eu tenho que digitar 2 em Y. E aí ele vai dobrar de tamanho, certo? Então, eu posso fazer transformações através dessas ferramentas aqui no objeto, ou posso fazer transformações através do menu Transform. Existe uma outra ferramenta aqui no Rect Tool, que é esse quadradinho. Ele, de certa forma, altera o plano, né? Então, ele mexe no plano do objeto. Esse é como se fosse um plano 2D. Quando a gente está trabalhando em 3D, a gente não usa muito esse Rect. Mas quando a gente está trabalhando com imagens 2D, ó, por exemplo, aqui um projeto 2D, aí o Rect é muito interessante, porque ele já mostra
né, a escala justamente em 2 dimensões. E nós temos essa última ferramenta aqui, que é todas juntas. Então, vamos colocar na visualização 3D aqui, ó. Eu marquei 2D, então ele está só 2D. Se eu desmarcar o 2D, eu volto para a minha visualização 3D. Vamos resetar aqui o meu transform, ficar tudo para 0, né? Vejam, pessoal, vamos tirar esse meu plano aqui também. Apaga ele. E a minha cápsula também. Então, agora eu só estou vendo o meu cilindro. Veja que quando eu clico nele, aparecem os 3 eixos, as 3 ferramentas. Tem os quadradinhos aqui para mudar a escala, tem a setinha para mudar a localização, a posição, e tem as circunferências aqui para mudar a rotação, certo? Então eu consigo manipular meus objetos primitivos dessa forma. Não só os primitivos, como os objetos que eu coloco em cena. Que eu importo de outros programas e tal, ok? Então vamos voltar aqui aqueles 3 objetos, aqueles 4 objetos que eu escondi, eu seleciono todos eles e clico aqui. Eles voltam todos eles para a cena ao mesmo tempo, né? Ficou uma cápsula lá escondida, eu volto com ela aqui, ok? Pessoal, até aí tá tudo bem? Já tem até algumas perguntinhas aqui, né, sobre a gravação. Será disponibilizada? Eu vou pôr no YouTube, tá? Aí o link vai ser público. A ordem dos objetos na hierarquia reflete algo na cena? Sim. Ou é só a ordem que foram inseridos? Lidiomar, essa ordem aqui na hierarquia, ela tem várias funcionalidades. Cadê? Primeira coisa, essa ordem aqui, ela indica a ordem que os objetos são renderizados. Então, por exemplo, aqui não tem problema. Mas se eu estivesse formando várias imagens, a imagem que é renderizada por última fica na frente da imagem que é renderizada por trás, ok? Então, eu tenho que cuidar com qual eu vou renderizar primeiro, para eu não sumir com uma imagem de fundo, por exemplo. Mas, claro, eu posso colocar transparências nessas imagens e trabalhar de várias formas. Máscaras para sumir só com partes delas, tá? Mas importa sim. Aliás, não só importa, como aqui tem uma coisa muito importante chamada hierarquia. Hierarquia é o próprio nome do menu, mas essa ordem aqui define uma hierarquia. Eu vou mostrar para vocês já já. Antes de mostrar isso, eu quero mostrar outra coisa importante para vocês. Aqui tem 2 menuzinhos aqui chamado pivô, que a gente pode clicar e fica centro, né? E tem outro chamado local e global. O que é isso? Vamos ver primeiro aqui local e global. Vejam só, pessoal. Eu vou puxar esse cilindro para a direita, tá? E eu vou rotacionar ele, tá? Um pouco. E vou voltar lá ao menu, os eixos de movimentação. Vocês viram que o eixo de movimentação rodou junto com o objeto? Né? Eu inclinei o objeto, o eixo rodou junto. Então, se eu mover agora, eu vou estar movendo naquela direção inclinada. Isso porque eu estou num eixo local. Agora, se eu clicar aqui em global, aí agora o eixo continua alinhado com o eixo global. Então, eu vou estar movendo o objeto no X ainda, independente dele estar inclinado. Olha a diferença aqui embaixo, ó, nessa visualização de baixo. Aqui eu estou movendo o objeto no X, mesmo ele estando inclinado. Se eu colocar eixo global, o eixo vai estar alinhado com a inclinação do objeto. Ó. Tá vendo ele ir para cima agora? Então, essa é a diferença de eixo local e eixo global. Inclusive, em código, a gente tem que definir para que o objeto se mova como a gente deseja. E o pivô? O pivô é o seguinte, para um objeto, o pivô é para rotação, né? Na verdade, o pivô é para rotação e para escala. Quando a gente movimenta, rotaciona um objeto, vocês viram que ele está rotacionando a partir do centro, tá? Mas vamos colocar aqui, coloca essa rotação em 0 de novo, vamos fazer um alinhamento e observar para que serve esse menu. Veja só. E, de certa forma, vai responder também aquela pergunta do Lidiomar. Lidiomar, eu vou pegar esse cubo aqui, ó, e vou colocar... Aqui eu não posso colocar dentro dele, mas aqui na hierarquia, ó, eu vou pegar o cubo e vou colocar dentro do cilindro, tá? Então, veja que agora o cilindro ele ficou com uma setinha. E quando eu clico nessa setinha, tem um cubo. Isso significa que o cubo é filho do cilindro. Nessa hierarquia, o cubo é filho do cilindro. A gente usa muito isso no Unity e em outros programas 3D para compor hierarquia, para compor relações entre os objetos. O que acontece? Um objeto filho, eu posso mover ele livremente e ele não altera a posição do pai. Mas se eu selecionar um objeto pai e mover, vocês observaram que ele moveu o objeto filho?
E mais, se eu rotacionar ele, ele rotaciona o objeto filho também. Então, as transformações no pai, no objeto pai, elas também provocam transformações no objeto filho. Isso é muito importante, pessoal, porque quando vocês têm um modelo complexo, por exemplo, sei lá, um humanoide, vocês querem que se mova o corpo, mova os braços também, né? Se o corpo é empurrado, os braços têm que ir junto, não pode ficar parado. Então, isso é feito através desse tipo de alinhamento. E a gente usa esse alinhamento para muitas outras coisas, para alinhar várias telas, vários botões dentro de uma tela, para alinhar, por exemplo, um carro um carrinho, uma bolinha em queda dentro de um sensor, enfim, muitas coisas que nós vamos ver com exemplos. E esse pivô aqui? Veja, quando eu rotacionei o pai, ele rotacionou no seu centro e moveu o cubo, porque aqui está no pivô. Ou seja, o pivô do pai está no seu centro. O pivô de um objeto geralmente é no seu centro geométrico. Agora, se eu selecionar aqui centro, ele vai colocar o pivô desse conjunto aqui no centro dos dois. Então, agora a rotação vai rotacionar através do centro dos dois objetos. Então, aí você já percebe a diferença entre centro e pivô. O pivô, quando eu tenho alinhamentos, ele gera rotações no pivô do objeto pai. Agora, quando eu coloco o centro, ele gera rotação no centro geométrico do conjunto de partículas. Isso é um conceito bem interessante dentro até dentro da física, né, gente? Da matemática, quando vocês falam de eixos, né? Dentro da geometria, tem que definir aí onde que ocorrem as rotações, né? Isso aqui é tudo matemática, ó. Eixos, coordenadas, vocês vão ver que o Unity tem vetor, tem matriz, tem um monte de coisa que é tudo conceito matemático, né? Essa bola tá meio estranha, né? Ela tá meio parece que ela tá meio torcida, ou é só o ângulo de visualização, eu acho, ou tava, deixa eu ver. Era o ângulo de visualização. Muito bem, então, aqui eu já dei um exemplo para vocês do alinhamento, né? Que o objeto filho, ele sempre segue o pai. Agora, o pai não segue o filho. Então, eu posso pegar o objeto filho, rotacionar à vontade aqui, ó, e ele não vai influenciar o objeto pai, certo? E também está definido o que é o centro e o local. O centro e o local, eles não afetam as escalas, tá? Aliás, não é bom, tanto que se eu pegar a ferramenta de escala aqui, ó, o centro sim, que é a partir de onde vai, a mesma coisa, ó, centro ou pivô. Só que não tem local, não existe escala local. A escala é sempre do conjunto, ok? Muito bem. Então, eu mostrei para vocês, né, pessoal, a interface, a navegação e mostrei aqui várias formas geométricas primitivas e como manipulá-las, né? Quem nunca mexeu com programa 3D, quem mexeu vai sentir muita familiaridade, porque vai começar a mexer e vai ver que é tudo meio parecido. E é mesmo, por exemplo, o Blender 3D é muito parecido com o Unity, né, nesse sentido de objetos e tal. Agora, quem nunca mexeu, talvez nas primeiras vezes vai sentir algumas dificuldades em mexer esses objetos, em mexer a tela, às vezes vai se perder, não vai saber mais onde está, né? Isso é comum. Até a gente aprender depois que a gente pega os macetes aqui de rotacionar a tela, a gente se localiza muito rápido aqui, tá? Agora, vamos ver o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente inclui um objeto, por exemplo, um 3D, vou incluir um cilindro, ele vem nessa cor aqui, sem cor, né? Ele vem nesse branco horroroso aqui. E vocês estão vendo que os objetos que eu coloquei aqui em cena, eles estão coloridinhos, tal, e a gente vai querer que a cena seja bonita, né? Ó, eu já falei para vocês, ó, se eu desativo a iluminação ou ativo, eu posso colocar outras iluminações aqui, ó, se eu, por exemplo, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa luz, ele criou uma segunda luz, ó. E eu posso mover ela, posso rotacionar a luz, vocês vão ver que vai mudar a sombra, ó. Tá vendo? Ó, tem duas sombras, ou seja, eu tenho duas luzes agora na cena, né? Eu posso mover essa luz radial aqui, o movimento não importa, porque a luz do sol ela é linear, né? Só importa o ângulo de rotação. Só que, por exemplo, eu posso mudar. Geralmente a gente faz uma composição da primeira mais intensa e a segunda menos intensa, para eliminar aqueles cantos escuros, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo um canto escuro, um lado muito escuro, então a gente dá uma suavizada nesse lado. Aqui eu não. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Colocando luzes secundárias, a gente dá uma suavizada, melhora bastante a visualização da cena.
Mas ainda tem esses coloridos, tá? Esses coloridos aqui, como que a gente coloca cor num objeto? Em todo software 3D, a colorir objeto não é só pintá-lo. Colorir um objeto, na verdade, é incluir um material para ele. Um material, porque se vocês pensar bem, pessoal, por exemplo, uma parede, vocês passam uma tinta para colorir a parede. Mas antes de passar a tinta, vocês passam uma massa corrida ou passam uma textura, e isso vai definir a rugosidade da parede. Ou se for um verniz numa mesa, já vai ter outra textura. Então, o material, ele define não só a cor, mas ele define a textura. Então, aqui eu tenho uma pasta materiais que eu criei. Ó. No Astra, a gente pode clicar aqui com o botão contrário, ó, criar folder, que é pasta. A gente pode criar quantas pastas a gente quiser para organizar todos os nossos assets, todos os nossos conjuntos de coisas que vai pôr na cena, né? E eu já criei uma pastinha materiais aqui, e vocês podem ver que tem várias bolinhas, é a forma com que ele mostra os materiais. Para criar um material é muito fácil, vocês vêm aqui em Assets, Create, e vem aqui em Material, né? Ou simplesmente clica com o botão contrário. Como todo software bom, ele tem 10 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, né? Então, clica o material, aí veja que ele apareceu aqui o novo material, eu vou dar um novo nome para isso aqui, vamos chamar de tinta, que cor que está faltando aqui? Azul, amarela, verde, vermelha, sei lá, laranja, né? E aí, veja que ele cria branco esse objeto. Quando eu clico aqui nesses objetos, eu vou clicar na tinta laranja. Aqui no Inspector aparece as propriedades. Então, aqui tem o shader. O shader é um conjunto de instruções que diz como esse objeto vai ter cor, a sua textura. Por exemplo, é o shader que define se ele vai ser um vidro, se ele vai ser água, se ele vai ser um metal, se ele vai ser um sólido plástico, né? Então tem uma tonelada aqui de coisas para vocês escolherem. Só que não é o foco desse curso trabalhar na visualização da cena, na qualidade. Então nós vamos deixar no Standard, que é o padrão. Aqui o modo é opaco, né? Tem outras formas aqui, por exemplo, transparente, que pode colocar, mas vamos deixar no opaco, que a gente só quer, por enquanto, diferenciar eles por cor, para não confundir, né? E aqui no albedo é onde vocês põem a cor. Então, clicou no albedo aqui, aparece essa janelinha aqui, né? Tem várias formas de exibir cor aqui. O nosso padrão é o RGB, né? Red, Green, Blue. E tem o A, que é o alpha, é a transparência. Quando um objeto está aqui no 0, ele simplesmente vai ser transparente. E quando está no 255, ele vai ser completamente opaco, né? Não passa nenhuma luz. Então, vocês podem mexer aqui, ó, escolhe a cor que vocês querem, a gente quer laranja, né? Escolhe aqui o padrão laranja e depois escolhe aqui o tipo a gente quer. E se vocês quiserem, vocês podem digitar os valores. Por exemplo, numa simulação que vocês queiram um sistema de cor bem definido, vocês podem sempre usar os mesmos valores de cor para não ficar variações. Aqui a gente não tem muito controle, né? Mas pelos números aqui a gente tem, ó. Tem até o hexadecimal, que é o código, né? Vocês podem copiar esse código e colar, ou copiar de outro lugar e colar aqui. Enfim, para nós só vamos deixar um laranja aqui. E agora esse objeto é laranja, né? Aqui a gente não visualiza bem, mas, por exemplo, esse cilindro aqui, ele não tem cor. Como é que eu faço para pôr uma cor nele agora? Eu tenho que aplicar esse material. Eu posso fazer isso de uma forma muito simples, que primeiro eu vou mostrar da forma bem padrão. Aqui se eu clico no objeto aqui, ele tem aqui o Mesh Renderer, o componente de renderização. Renderização é como ele aparece. Tanto que se eu desabilitar, vocês veem que o objeto some. Quando ele habilita, ele tem um mesh, ele tem uma visualização. E aqui tem o material default, né? Ele está com o material default, que é esse branco aqui, horroroso do editor. Então a gente pega e puxa o material para lá, certo? E veja que ele ficou um laranja ali, não é um laranja muito bonito que eu escolhi, mas é um laranja, né? Se eu alterar o material de novo, ó, aquele objeto automaticamente muda de cor, ó. Viram? Eu alterei o material, automaticamente o objeto lá já muda de cor. Vamos colocar né? Enfim. Não basta trabalhar o objeto, tá, pessoal? Tem que trabalhar a iluminação da cena também, né? Mas, enfim, eu escolho no albedo. Eu posso escolher aqui também... sim, uma outra forma de fazer isso é puxando o material direto para o objeto. Por exemplo, ó, esse marrom do chão. Se eu pegar o marrom aqui e colocar em cima do objeto, ele fica marrom. Veja que aqui nas propriedades do objeto, ele já colocou tinta marrom, que é aquele ali que eu puxei. Então, eu posso fazer bem direto isso. Vamos lá, volto o laranja para ele. Além do albedo, vamos pegar o material de novo. Além do albedo, que é a cor, a gente tem aqui a opção Metallic, para dar um aspecto mais metálico ao objeto, aquele
brilho, né? E tem o smoothness, né? Que é o quê? É o quanto que ele é liso, quanto que ele é suave. Então, quanto mais smoothness, né? Aqui, quanto menos, mais rugoso ele vai ficar, né? E quanto mais smoothness, mais liso ele vai ser. Então, ele vai brilhar mais. Só que nesse caso aqui, tem que ver a combinação com metallic, né? E também, esse shader aqui não altera muito o smoothness, porque eu estou num shader padrão. Se eu tivesse num outro tipo de shader, que, por exemplo, para metais e tal, ele poderia virar um espelho. Aí, claro, mexer com shaders, mexer aqui na aparência é uma coisa assim, dá para fazer um curso só disso, para fazer vidro, para fazer água, para fazer outras coisas. Eu só quero dizer para vocês aqui, para vocês colorirem os objetos com shader padrão, tá? Então, vocês podem fazer isso e vocês têm vários objetos em cena aqui, ok? Então, nós temos materiais aí nessa cena. Bem, cena 1, tá? Eu também já falei aqui das transformações, né, pessoal? Como fazer as transformações. Outra coisa que eu quero falar para vocês viram que quando eu crio um cubo, por exemplo, a gente tem aqui as propriedades, né? Então, vamos entender o que são essas propriedades aqui. Eu falei para vocês que nós temos o quê? Os Game Objects, que é o que a gente criou, e vocês estão vendo aqui que tem o menu Componente. Componente é tudo que aparece aqui, nesse menu. Então, veja, por exemplo, deixa eu minimizar aqui, fechar essas abas. Aqui vocês têm Transform, que é aquele componente que faz as transformações, né? Que move o objeto, rotaciona. Vocês têm aqui esse Mesh Filter, que é a forma com que o filtro dele, como que ele vai reconhecer a forma, né? Isso aqui a gente raramente mexe. E tem o Renderer, que eu já até expliquei. O Renderer é a forma com que a gente... a visualização do objeto. Se ele não tiver Mesh, Renderer, a gente não vai ver o objeto. Observe aqui na cena de baixo, pessoal, ó, na câmera. Quando eu desativo o Mesh desse objeto, ele some da câmera. Aí vocês poderiam perguntar, mas para que serve um objeto que a gente não vê? Para muitas coisas. Na verdade, numa simulação, existem muito mais objetos na cena do que a gente pode ver. Um objeto que a gente não vê, ele serve para ser uma parede invisível, ele serve como gatilho para que aconteça um evento, ele serve como um colisor para que o objeto não saia da cena, ele tem uma finalidade de funcionalidade. Eu vou mostrar para vocês que eu usei como colisor para verificar o tempo que o objeto leva. É como se fosse um sensor de tempo. Eu usei um objeto sem mesh, né? E por aí vai. E nós temos o Collider, que é um elemento muito importante da física, que é o que define colisões, tá? Mas esse a gente vai falar mais para frente. Então, os cubos, os objetos primitivos, eles todos têm esses componentes aqui, porque a gente está vendo ele, né? Agora, dependendo do objeto, ó, vamos selecionar a minha câmera direcional. Veja que ela só tem um transform e tem o light, que é das propriedades da luz, né? Que é a minha luz direcional. Então, são componentes totalmente diferentes. Isso significa o seguinte, que eu crio diferentes objetos no Unity através da composição entre um Game Object e os seus componentes. Eu posso adicionar componentes aqui, ó. Eu posso adicionar botão, vamos apagar aqui, ó, o tanto de componentes que eu posso adicionar. Eu posso adicionar componentes de física, como a gente vai ver, como roupa, como colisor, como rigid body, que nós vamos ver. Então, eu posso ir adicionando componentes e ir mudando as propriedades de cada um desses objetos, o quanto que eu quiser. Podemos, inclusive, criar componentes através de script, através de código, certo? A gente pode transformar isso aqui no que a gente quiser. Essa é a lógica do Unity. Um Game Object com componentes. É assim que ele funciona, é assim que funcionam os objetos no Unity, tá? Até aí, pessoal. Tudo ok? Já é 10 horas, né? Muito bem. Agora, pessoal, vamos aqui na minha aba de cenas e vamos abrir, eu estava na cena 1, vamos abrir a cena 2, tá? Não vou salvar aquela cena. E eu vou falar aqui para vocês, né? Na minha apresentação, eu até esqueci dela aqui, mas a gente já falou sobre os materiais, já falou sobre o que são games, objetos e componentes, e já falamos sobre as transformações, que são as movimentações, os giros, as formas de mover, né? Através daquele componente. Eu só esqueci de falar aqui o seguinte, eu posso criar, ó, um game object, criar vazio, né? Então, ele criou aqui, ó, se eu der 2 cliques, eu vou para ele, ó.
Eu centralizo a visão nele. Daí vocês vão dizer, mas eu não estou vendo nada aqui. É porque é um GameObject vazio, né? Ele não tem componente nenhum, ele não tem um mesh para ser visto, né? Ele não tem um collider na forma de cubo para aparecer um cubo. Então, esse é um GameObject vazio. A única coisa que ele tem é transform. Todo objeto que vai aqui na hierarquia, é obrigatório ter apenas um componente, o transform. Todos eles têm, porque é o transform que define a localização dele no mundo 3D, tá? E aí eu posso ir adicionando outros componentes. Por exemplo, eu vou adicionar aqui, ó, por exemplo, cadê um physics? Cadê um cubo? Aqui, ó, um box collider, um colisor do tipo quadrado, né? Nesse objeto. Veja que apareceu uma caixinha aqui. Então, ele já é capaz de colidir. Eu quero adicionar nele um mesh. E vou escolher aqui um mesh collider, né? E também vou adicionar nele um mesh filter. Certo? Só que o mesh filter, não... vamos ver se ele acha o mesh aqui. Né? Vamos pegar aqui o mesh filter de um cubo, né? Bem, aqui ele não enxergou o cubo. Mas, enfim, pessoal, o ponto é, eu posso criar o próprio objeto aqui adicionando os componentes. Eu não preciso criar um objeto pronto, tá? Mas vamos aqui para a parte de física, né? Eu tenho um cubo aqui na minha cena, deixa eu rotacionar, que está muito feia essa visualização de luz, né? Poderia colocar uma segunda luz. Veja, esse é um cubo padrão. Ele tem o que aqui? Ele tem um transform, é a posição que ele está, ele tem um renderizador que mostra que a imagem dele, ele tem um box collider, que é um colisor, e ele está com essa cor amarela aí, o material dele está aqui, ó, no materiais, ó, tinta amarela. Bem, o que acontece se eu simular? Como que eu faço uma simulação? Eu clico nesse botãozinho aqui de rodar, no botão play, né? Eu dou um play. E aí, esse cubo fica lá, né? Por que ele não cai? O que a gente esperaria é que ele caísse, né? Ele não cai porque eu não falei para o Unity que ele é um objeto físico. Como que eu falo para o Unity que ele é um objeto físico, que ele tem que obedecer à física? Eu adiciono nele um componente. Veja, eu venho aqui nele, clico nele e coloco aqui, adicionar componente. Aí aqui eu tenho um monte de coisa. Eu venho aqui no Physics, componentes de física. E eu adiciono dele um rigid body, certo? Então, um rigid body é um corpo rígido. Quando um objeto ele tem um rigid body, ele obedece forças, ele vai obedecer às forças. Será que existe força nesse mundo? Vamos ver. Eu venho aqui em editar, propriedades do projeto, né? Project Settings, e aqui tem física. Aqui no Y está escrito, ó, gravidade, y igual menos 9,81, ou seja, a gente sabe que esse valor 9,81 é o valor da nossa constante gravitacional. Então aqui tem física, tem gravidade no nosso mundo. E o meu corpo agora tem um rigid body. Então, se eu simular, ele caiu. Vocês entenderam? Então eu tenho que adicionar rigid body, corpo rígido, para os meus objetos sentirem física, tá? Esse é o principal ponto. O que tem no rigid body? Ele tem uma massa. Eu posso dobrar a massa, né? Se eu dobrar a massa, vamos copiar esse cubo aqui, ó. Cubo aqui, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ele apareceu junto aqui. Eu posso mover para a direita, porque tem dois cubos, tá? Ou eu poderia fazer assim, ó. Quando eu seleciono um objeto, eu aperto Shift-D, e aí e movo, na verdade. Shift-D, perdão, Shift, deixa eu ver se é Ctrl... Eu esqueci o atalho aqui, pessoal, não tem problema. É só clicar aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Duplicou o cubo, tá? Esse cubo aqui está com um rigid body de massa 2. E esse aqui está com um rigid body de massa 1. Então, um tem mais massa que o outro, né? Vamos simular para ver o que acontece. O que aconteceu? Esses dois cubos caíram ao mesmo tempo. Ué, mas como assim se um tem mais massa que o outro? Como assim? Está correto, né, gente? A massa não influencia na queda dos corpos. Pelo menos em condições de pouca resistência do ar, né? Então, como aqui eu não coloquei muita resistência do ar, o Unity está simulando corretamente, não está dando diferença na queda. O próximo item aqui é o drag, ó, que é justamente o arraste. É o arraste. Então, por exemplo, para esse segundo cubo aqui, eu vou colocar um arraste muito grande, que é uma resistência do ar, né? Vamos colocar 10, por exemplo.
Nem 10 eu sei que é grande até demais. Vamos colocar 5, por exemplo, nesse segundo cubo e vamos simular. Olha só o que aconteceu. O primeiro cubo caiu muito rápido. Agora, o segundo cubo parecia... Vamos até aumentar aqui, ó, o drag para 7. Né? O segundo cubo parece uma pena caindo, né? É porque ele está com uma força de arrasto muito forte. Então, é por isso que ele caiu lentamente. Então, aqui, através do Rigid Body, a gente coloca essas propriedades físicas, como massa, como arrasto, né? Existe esse angular drag aqui, que é o arrasto em rotações, né? Ele é bem pequenininho. Se o corpo não for girar fisicamente, a gente não precisa se preocupar. Existe esse comando aqui, use gravity, né? Por que ele tem isso? Porque eu posso ignorar a gravidade em algum momento. Imagine que eu esteja fazendo um personagem e que esse personagem alguma hora vai voar. Quando ele voar, ele não pode sofrer a ação da gravidade. Então, naquele momento, eu desmarco essa opção. Posso até desmarcar via código e por aí vai. Tá? Então, veja que o segundo objeto não caiu porque eu marquei como para ele desconsiderar a gravidade, mesmo tendo um corpo rígido. Certo, pessoal? Então, esse é o esse é o componente corpo rígido. O que acontece? A física no Unity, ela obedece, ela é definida por esses objetos. O rigid body, que eu estou apresentando para vocês, o colisor, que nós já vimos, mas eu vou mostrar alguns exemplos ainda, e um terceiro material, que é o physics material, que define propriedades como atrito, propriedades elásticas e por aí vai. Tá? Outra coisa que a gente pode ver, ainda no rigid body, é essa opção aqui, cinemático, certo? Quando eu coloco cinemático, né, eu vou colocar aqui para obedecer a gravidade, mas vou colocar como cinemático para esse segundo cubo. E aí, quando eu faço a simulação, ele não cai. Ele não cai porque ele foi selecionado como cinemático. Quando ele está como cinemático, quer dizer que eu vou mover ele por transform. Seria o que eu usaria se eu quisesse, por exemplo, fazer um personagem voar, se eu quisesse fazer uma casa sair do lugar, né, uma casa teria muita massa, e ela não poderia obedecer à física. Então, a gente pode ter um corpo que em certos momentos obedece à física e em outros não. E nas maioria das nossas simulações, se a gente for fazer experimentos físicos, a gente quer que ele obedeça à física, né? Então, a gente não vai deixar marcado como cinemático. Quando a gente deixa a simulação natural, a gente não precisa colocar as equações, porque o próprio software calcula as equações de movimento, tá? É por isso que existe o componente rigid body. Os outros aqui não são importantes neste momento, tá? Agora, eu preparei outra cena aqui para vocês, que é essa cena 3 aqui. Essa cena é para falar dos colisores. Então, como eu mostrei aqui, pessoal, é importante o rigid body, falei dessa propriedade cinemática, né? Cinemática por quê? Porque é como se fosse de movimento de filme, né? Quando está ativado, a gente vai mover como se fosse um filme. Eu posso voar, posso atravessar a parede, posso fazer o que eu quiser. Mas nós temos também o colisor. O que é o colisor? Se vocês observarem, né, aquele cubo padrão, ele tem... Esse aqui é porque eu tirei, né? Mas ele tem um colisor do tipo caixa, né? Eu posso até editar esse colisor e vocês vejam que aparece uma linha verde aqui, ó. É para mim mexer no colisor, ó. Eu posso alterar o tamanho do colisor, né? Voltar a escala dele para 1 aqui. E o centro para 0, tá? Vou desmarcar a edição, que eu não quero mais editar o colisor. E se eu clicar nessa esferinha aqui embaixo, veja que ela também tem um colisor, que é o collider. Ela tem um colisor do tipo esfera. Se eu clicar em editar, né, aparece ali uma esfera para eu editar, né? Eu posso aumentar o tamanho dela aqui, ó, no raio, ó. O raio padrão é meio, né? Porque o cubo padrão é de 1 metro. Então, cada objeto primitivo já tem um colisor natural. O colisor, junto com o rigid body, vai dar as propriedades desse objeto. Então, vejam só. Vamos analisar essa simulação aqui, ó. Várias coisas vão acontecer. Eu vou colocar... Por que que tá... Deixa eu ver aqui. Tá meio torta a imagem, né? Eu acho que é a posição da câmera aqui. Vamos diminuir o campo de visão aqui. Tá. Podemos olhar nessa tela maior aqui, que já é o suficiente para a gente ver. Bem, a minha câmera está me atrapalhando. Vamos abaixar a câmera aí. Ok. Vamos simular essa cena, pessoal.
Vejam o que aconteceu. Várias coisas diferentes, né? Teve um bloco que passou para baixo, o outro também. O outro bateu na bolinha e colidiu. E o outro bateu na bolinha, mas atravessou a bolinha. Vamos ver um por um. O primeiro caso aqui, ó, nós temos um corpo. Primeiro, todos os corpos aqui em cima, eles têm rigid body, né? Eles têm corpo rígido, é por isso que eles caem. Se eles não tivessem, eles não cairiam. Quer ver, ó? Vou pegar esse primeiro aqui e vou desabilitar o... Vou colocar, por exemplo, para ignorar a gravidade aqui. Aí ele não cai. Né? Então, todos eles têm corpo rígido, vão cair. Só que o que acontece? Esse primeiro aqui, ele não tem collider. Eu tirei o box collider dele. É como se eu fosse nesse segundo aqui, ó, no box collider, e clicasse em remover componente. Aí eu fiz isso nesse primeiro. Eu removi o box collider. Eu removi o colisor. Logo, ele não enxerga a colisão. Ele não vai enxergar nem a colisão com essa bolinha, nem a colisão com esse plano, tá? Então, quando eu simulo, ele vai embora. E ele está indo, ó. Se a gente olhar lá para baixo, lá, ó, ele está indo embora lá, ó. Está caindo. Eu posso selecionar ele, que é o cubo 0. Olha aqui o Y dele. Ele está caindo. Está indo embora. A simulação está rodando e ele está indo para o menos infinito, né? Vamos parar a simulação, né? E voltou a cena original. Entenderam? Por que que ele não colidiu com essa bolinha, nem com esse plano? Porque ele não tem um colisor. Então, quando um objeto não tem um colisor, ele não vai enxergar nenhuma colisão. Ele vai ser um fantasma, tá? Esse segundo objeto aqui, ó, outro detalhe. Para ter colisão, os dois tem que ter collider, tá? Já vou falar desse último aqui, ó. Esse último, ele tem um collider, tá? Mas a bolinha não tem um collider, tá? O cubo tem, mas a bolinha não. Então, quando eu simulo, veja, ele cai e ele entra na bolinha. Vocês estão vendo? Por que que ele colidiu e entrou na bolinha? Porque a bolinha não tem um colisor, então ele não detecta a colisão. E por que que ele não atravessou o chão? Porque o chão tem um colisor. O chão tem aqui, um mesh collider, que é um colisor que tem a malha do chão, tá? Quando a gente cria o plano, ele tem como padrão esse colisor. Então, o objeto, ele só colide com outro objeto que tem colisor. No caso, ele não colide com essa bolinha. Muito bem. Esse aqui, ó, ele tem um colisor e essa bolinha aqui tem um colisor. Então, a gente espera que eles colidam. Mas quando eu executo, ele atravessa, vai embora, né? Por que que isso aconteceu? É porque eu marquei esse cubo aqui como trigger. Essa opção aqui, ó, is trigger. O que que significa essa opção? Essa opção significa que ele é um gatilho. Ou seja, ele vai reconhecer que houve uma colisão, mas ele não vai reagir à colisão. Para que que isso serve? Isso serve, por exemplo, para ser um gatilho, como o próprio nome diz. Eu posso colocar um colisor para dizer se um objeto entrou em cena, para dizer se um objeto entrou num sensor, para dizer se um personagem entrou numa sala e deve abrir uma porta, deve aparecer um monstro, deve começar uma cutscene, deve salvar o game, tá? Ou seja, ele reconhece a colisão, reconhece que a caixa colidiu com a bolinha, mas não reage à colisão. Ok? Então, basta eu marcar como trigger, como gatilho, tá? E esse primeiro aqui tem colisor, que não é trigger, é padrão, e a bolinha também tem colisor. Então, aqui ocorre a física correta lá, ó. Ele bate na bolinha e sai rodando, né? Vocês poderiam dizer, mas a bolinha deveria mover também. Deveria, é porque essa bolinha ela está colada com outro colisor aqui e ela ficou como um colisor estático, mas deixa eu ver se a bolinha... é porque a bolinha ela não tem um rigid body, então ela não obedece física. Lembra que eu falei para vocês que a bolinha, o corpo tem que ter rigid body para sofrer força? O cubo tem um rigid body, então vocês viram que ele bateu na bolinha e saiu rolando. A bolinha não tem um rigid body. Vamos adicionar para ver o que acontece? Digito aqui rigid body, ou então eu venho aqui em Physics. É Physics, tá, pessoal? Não é Physics 2D. Physics 2D é para simulações 2D apenas. É Physics aqui. E vou colocar um rigid body na bolinha, tá? Ela não vai cair, porque tem o chão embaixo dela, né? Agora vamos lá, simular. Olha lá. A bolinha saiu rolando, ela sofreu ação da física. Opa, vai cair. Tchau, bolinha. Então, pessoal, esse exemplo aqui mostra para vocês como a gente pode configurar física no Unity, tá?
eu configuro física através desses dois componentes, Rigid Body e Collider, né? As opções cinemáticas e trigger, eu mostrei para vocês, né? O cinemático permite que um corpo rígido faça movimentos fora da física, como voar, por exemplo, como participar de um filme, sei lá, uma cutscene, né? Uma cutscene de jogos, que é muito comum, ou de simulações. E o trigger permite que colisões sejam detectadas, mas o corpo não reaja a elas. Serve para várias funções, para detectar coisas, para várias funções mesmo. Eu posso até demonstrar umas para vocês, tá? Opa, pulei. E tem ainda o Physics Material, né? O Physics Material, ele dá certas propriedades para o material. Nós temos aqui 12 minutos, né, pessoal? Eu confesso que estou achando muito rápido. Esse mini curso não era para... eu achei que eu programei ele para ser mais de 1h30, né? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Opa! Nenhuma colocação aqui ainda, né? Mas, enfim, tem esse Physics Material aí, que ele define propriedades elásticas. Eu vou mostrar ele e depois a gente... vamos abrir aqui para alguma pergunta, né? Para ficar dinâmico, até porque o nosso tempo está acabando. Então, eu vou abrir aqui a cena 4 agora, né? Não vou salvar essa. E aqui na cena 4 a gente já vê uma coisa física interessante. Aqui eu tenho um cubo e tenho dois cubinhos, dois retângulos aqui sobre paralelepípedos, né? Sobre uma rampa inclinada, né? Basta ver aqui nessa imagem de baixo. Vou simular isso aqui, certo? Simulei e não aconteceu nada. Por que esse cubo não caiu? Adivinhem por que ele não caiu? Porque ele só tem um colisor, eu não coloquei corpo rígido nele. Então eu vou lá e vou colocar um corpo rígido nele, tá? Física, e vou colocar aqui um corpo rígido nele. Agora ele vai cair, tá? Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tá, e esses outros dois aqui também não tem corpo rígido, ó, Box Collider e o tal ali, não tem corpo rígido. Então, eu posso selecionar os dois, tá, pessoal? E adicionar o componente nos dois ao mesmo tempo, ó. Physics, Rigid Body. Adicionou nos dois ao mesmo tempo, ok? Então, quando eu executar de novo, eu espero que agora eles comecem a sentir gravidade. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui, eu criei uma pasta aqui chamada Physics Material, né? Tá escondida aqui, ó. Eu dei esse nome. E dentro dessa pasta eu posso apertar com o botão contrário aqui, criar, ou então eu venho aqui em Assets, Create, né? E eu venho aqui, ó, aqui tem material, que nós já vimos, e aqui embaixo tem Physics Material. Um material físico. Então, eu vou criar um material físico, vou dar um nome para ele aqui, novo, por exemplo, né? E quando eu crio esse material, ele tem aqui algumas propriedades, ó. Fricção dinâmica, que é o atrito dinâmico, né? Fricção estática, que é o atrito estático dentro da física. Bounciness, que é a elasticidade dele, veja que está em 0. E aqui tem alguns métodos de combinação, pela média, pelo valor mínimo, pelo valor máximo ou pela multiplicação de 2, né? Vamos ver primeiro os valores. Eu criei esse novo só como exemplo, vou apagar, porque eu já tinha criado uns aqui, ó. Então, por exemplo, a borracha. Eu teve um que eu dei o nome de borracha, e veja, que ele tem a borracha, pessoal, ela tem uma grande atrito, né? Então, eu coloquei 1 aqui no atrito dinâmico e estático. E a borracha, ela é bastante elástica, então eu coloquei bounciness, a elasticidade dela, igual a 1, tá? Agora, já o outro material aqui, o gelo, por exemplo, ó, o gelo, você sabe que o atrito do gelo é praticamente 0. Então, eu coloquei no gelo tanto o atrito estático quanto o atrito dinâmico como 0, tá? E qual a elasticidade do gelo? 0 também, tá? Então, eu tenho aqui borracha e gelo. Mas quem disse que meus objetos têm essas propriedades? Da mesma forma que eu apliquei materiais nos objetos, eu tenho que aplicar os materiais físicos, né? Então, por exemplo, se eu clico no meu cubo aqui no meu colisor, ó, no meu Box Collider, eu tenho aqui, ó, material. Como está dentro do colisor, isso aqui a gente entende que é um material físico. Então, veja que já está borracha aqui, né? Como que a gente associa borracha? Basta pegar a borracha aqui e arrastar para lá, né? Ou então, se clicar aqui, ó, ele mostra todos os materiais físicos que eu já criei e eu seleciono, né? Ou também eu poderia pegar aqui, ó, arrastar para cima, automaticamente ele ia colocar ali também. Quer ver? Ó, vou pegar gelo, arrasto para cima do cubo, ó lá, mudou, né? Mas eu não quero gelo, eu quero que o cubo seja de borracha, certo? E nesse aqui eu vou colocar madeira, mas vou usar esse como exemplo, ó. Nesse aqui eu associei gelo,
né? Eu poderia pôr terra nele. Terra já é um material que tem atrito, não tem elasticidade, mas tem atrito, né? Mas esse cubo aqui, mas esse paralelepípedo aqui eu quero que seja gelo, então coloco o gelo aqui no material do colisor, tá? Agora vamos simular, ver o que acontece? Olha lá. Primeiro, o cubo está indo embora. Por que ele está indo embora? Por que ele escorregou? Porque ele tem atrito zero. E por que essa bolinha aqui está pulando? Porque ela tem uma grande elasticidade. Né? Eu coloquei a elasticidade 1, que é praticamente 100%. Então ela está aí, está pulando. Né? Vamos pegar o meu material aqui, a minha borracha, e colocar a elasticidade meio. Né? Um valor um pouco menor. Só que aqui está no mar... pode ser. Então, vamos aqui executar agora. Ó a minha bola, olha lá como ela tá. Ela perdeu energia, né? Ela pingou, pingou e caiu. Por quê? Porque quando ele bounce zoom, é 100%, né? Ele não perde energia. Aqui ele perdeu energia e parou. E o cubinho de gelo foi embora, né? E por que esse cubo aqui não caiu? Ele não caiu porque o material dele é madeira. E madeira tem um coeficiente, aqui fui eu que coloquei, tá, pessoal? A gente pode pôr esses valores. 0,3. E já o plano aqui, ele está com material terra, que tem 0,6. Então, são atritos maiores. Aí eles não caem, certo? Esse mínimo e essas médias aqui são as formas de combinação. Por exemplo, aqui eu vou ter um objeto com gelo friccionando um objeto com terra. Qual valor ele vai pegar, o do gelo ou da terra? É aí que entra aquele atrito combinado lá, ó. Quando eu coloco como média, aqui no combinação de atrito, ele pega a média entre os dois objetos que estão interagindo. Quando eu pego o mínimo, ele pega o menor dos valores. Quando eu pego multiplicação, multiplicação. E quando eu coloco o máximo, ele pega o máximo dos dois valores, tá? Geralmente a gente deixa na média aqui mesmo, tá bom? Então, pessoal, esse é um terceiro componente da física. Na verdade, esse não é um componente, né? O Physics Material, ele é um asset que a gente pode criar, que define propriedades como atrito e fricção dinâmica, né? Dá para fazer muita coisa com isso? Eu tenho uma outra simulação aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu fiz um pouquinho mais trabalhado, né? Só que é tudo no Unity. Por exemplo, aqui parece esse aqui parece um plano inclinado. É um plano inclinado, né? Esse plano inclinado, pessoal, eu fiz tudo no Unity. Veja os colisores aqui, ó. Ele é estático, né? Mas se vocês pegar o carrinho ali, ó, cadê? Que é o carro, ó. O carro é aquele objeto ali, ó. Olha só como é que eu fiz o carro aqui, ó. Tipo aquele carrinho de laboratório mesmo, ó. Eu peguei dois cubinhos, achatei os cubinhos e coloquei um do lado do outro e formei esse objeto aqui, que ficou um carrinho. Vocês podem ver que esse carrinho aqui, ó, ele tem um componente rigid body, e se a gente pegar as partes dele que estão aninhadas aqui, ó, ele tem colisores. Então, ele é capaz de reconhecer colisões. As pontas aqui, ó, do plano inclinado tem colisores. Vamos ver o que acontece. Ah, sim, e material? Qual material? Vamos ver. Aqui no colisor, ó, carrinho elástico. Tá aqui o Physics Material, tá? Carrinho elástico, que é esse... Aqui, ó. Carrinho elástico, que é zero, ó, não tem atrito. Então, eu estou simulando um plano inclinado sem atrito. Vamos ver o que acontece? Viram? É isso que aconteceria no experimento real, né? Eu posso inclinar isso aqui, na verdade, eu vou fechar essa simulação e abrir outra aqui, ó. Essa aqui. Olha essa simulação que eu fiz também. Todas com objetos do Unity, ó. Isso aqui eu fiz um sensor aqui. Esse sensor, ele tem um box collider trigger, ó, que é essa caixa verde. Ela não colide, ela não vai colidir com aquele carrinho, ela só vai detectar a colisão para marcar o tempo. Olha aqui os tempos, né, que eu criei nesse script. E esse objeto aqui, como o plano está inclinado, eu coloquei uma força nele. Eu tenho um objeto nesse carrinho, existe um componente chamado que cria força, de força constante. Então, aqui eu dou uma força 5. Isso aqui parece muito aquele experimento do laboratório. Quando eu clico aqui para a direita, né, tá aí a simulação. O carrinho vai, colide e volta. E vocês poderiam perguntar, vou minimizar aqui para não aumentar, será que está obedecendo à física esse movimento? Será que essas medidas nos sensores são realísticas? Bem, veja que se eu selecionar os sensores, ele marcou o tempo aqui, né? O tempo e a velocidade. Eu peguei esses valores e gerei um gráfico.
E olha aqui o gráfico do movimento uniforme, uma reta. Olha aqui o gráfico daquele plano inclinado, através daquelas medidas de tempo lá. Uma curva, uma equação de segundo grau. Quando eu inclinei menos 15 graus, menos 20 graus, deu uma curva ao contrário, né, uma equação de segundo grau. Eu fiz queda livre, que eu não mostrei para vocês. Eu fiz esse mesmo experimento aqui, ó, outra cena, que agora é queda livre. Olha aí, um sensor de queda livre. A bolinha cai nesses sensores, né? Ela pinga lá, ó, todos com objetos físicos. E aí eu peguei também, fui lá e simulei exatamente o gráfico de uma colisão. De uma queda livre. Então, pessoal, esses resultados aqui me deixaram muito contentes, assim, algumas coisas até que eu não sabia funcionaram perfeitamente dentro dos princípios da física. Eu já estou correndo apressado, né? Na verdade, o tempo do nosso mini curso já terminou. Então, nesse momento, eu vou parar a apresentação aqui, tá? A apresentação da tela. E vou só finalizar para vocês dizendo o seguinte. Esse mini curso foi muito rápido, né? E a ideia era mostrar para vocês que todas essas simulações que eu mostrei para vocês foram feitas só com as ferramentas do Unity. Eu criei objetos primitivos ali, cubos, planos, estiquei eles, rodei eles, coloquei corpos rígidos, coloquei colisores, e e depois ali, no final eu mostrei, embora foi meio corrido, que eles obedecem perfeitamente à física que a gente esperaria que eles obedecessem, né? Criei materiais físicos também, como gelo, como elástico, para fazer aquelas colisões elásticas, inelásticas, tá? Então, isso é para mostrar para vocês o poder do Unity como simulador físico. E ele pode fazer muito mais, porque eu mostrei só o que ele faz primitivamente. Mas a gente pode adicionar modelos externos, a gente pode criar comportamentos com scripts, ou seja, se eu quiser criar equações físicas muito além da que ele mesmo define, a gente pode criar através de código, né? Que ele é um ambiente com programação. Então, apesar da correria, apesar de não ter dado tempo da gente explorar mais, eu tinha várias outras coisas que eu queria explorar com vocês, mas o mini curso realmente foi muito curto. Eu espero, assim, ter dado uma ideia para vocês, uma ideia de prosseguir, talvez. Eu vou ministrar um mini curso como esse em outros eventos, até na SNCT, por exemplo. Vou pedir para que lá seja mais tempo, né? Para talvez evoluir mais nessas ideias. E também estou com um projeto, já até anunciei para os alunos do ensino médio, né? Para desenvolver com os alunos projetos com Unity. Na verdade, eu já venho desenvolvendo, né? Não é a primeira vez. Mas vamos continuar. Então, pessoal, era isso. Era dar essa ideia para vocês, tá? Do poder que esse software tem, do poder e da flexibilidade, né? Para vocês. É uma ferramenta muito que eu, particularmente, vejo muito potencial nela para a gente criar, para nossa veia criativa, para a gente criar coisas, simulações e animações virtuais, experimentos e por aí vai. Ok? Acabou o nosso tempo, né? Mas eu estou disponível aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Por agora. Inclusive, se quiserem no microfone também, se quiserem ligar agora e fazer a pergunta oralmente, eu estou ouvindo. Ok, pessoal? Bom, só queria parabenizar novamente pelo mini curso, eu gostei bastante. Eu tentei instalar aqui o programa durante o mini curso, mas ele está demorando, é meio grande, né? Como eu falei, ele é para uma uma máquina média, né? Entendi. Mas muito bom, gostei bastante de ter aprendido essa parte aí. Vou explorar ele quando eu terminar de instalar ele aqui um pouquinho também. Eu mexo assim com o Unity há um bom tempo e eu tentei assim fazer de forma resumida, mas vocês viram que tem muita coisa, né? Muita coisa, eu fui muito rápido aí. E o negócio é vocês irem praticando, ir aprendendo muito material na internet sobre o Unity, tá? E aí, isso foi só uma ideia inicial, tá, pessoal? Só uma ideia inicial do que o Unity pode fazer. No site deles, vocês vão ver lá o Made it Unity, o que é feito com o Unity, vocês vão ficar impressionados, tá?
Bem, se não houver mais pergunta, agradeço aí aos colegas aí, às pessoas que estão se manifestando. Agradeço a presença de todos vocês, né? Se não houver mais perguntas, eu desejo uma boa noite para vocês. Fico à disposição para os próximos seminários aí também, para os próximos minicursos. Boa noite, pessoal, e até a próxima.